Shalom, povo escolhido. Vamos iniciar uma jornada brilhante em que vamos apresentar um tutorial do chamado, o evangelista, onde veremos o que é ser um evangelista, suas características e suas habilidades e domingo. Bem-vindos à Escola do Reino. Você receberá as primeiras informações para desenvolver o seu chamado de evangelista. Lembrando mesmo que você não saiba seu chamado, veja todos os 5 vídeos dos demais chamados, e se ficar alguma dúvida converse com seus líderes ou entre em contato conosco, que te ajudaremos nessa brilhante jornada. Ser um evangelista é um ministério divino e muito importante na igreja. Um evangelista é alguém que tem como missão principal pregar o evangelho e ganhar vidas para Jesus. Ele é responsável por compartilhar as boas novas do evangelho com aqueles que ainda não o conhecem. É importante lembrar que todos os cristãos são chamados a compartilhar o Evangelho com outros, mas algumas pessoas têm um chamado específico para o trabalho de evangelismo. Esses indivíduos são dotados pelo Espírito Santo com a habilidade de pregar e ganhar vidas para Jesus de forma eficaz. Eles trabalham em conjunto com outros ministérios da igreja, como os pastores e mestres, para garantir que a igreja continue crescendo e se desenvolvendo. O chamado de um evangelista é geralmente percebido como uma convocação específica de Deus para esse ministério. É uma chamada pessoal e única. E é importante que essa pessoa seja confirmada por outros líderes da igreja antes de começar a exercer esse ministério. A Bíblia nos mostra exemplos de homens e mulheres que foram chamados para o trabalho de evangelismo, como Paulo e Filipe, que foram levados pelo Espírito Santo para pregar o evangelho e ganhar vidas para Jesus. Algumas características comuns de um evangelista incluem habilidade de comunicação eficaz, capacidade de persuasão, facilidade para criar relacionamentos, visão missionária e paixão pelo evangelho. Essas características são dadas pelo Espírito Santo e podem ser observadas e confirmadas por líderes da igreja. É importante destacar que ser um evangelista é algo muito sério e requer dedicação e compromisso e estudo e domínio da palavra de Deus. Um verdadeiro evangelista é alguém que ama almas e dedica sua vida a ganhar vidas para Jesus. Ele acorda e dorme pensando em como pode compartilhar o evangelho e ganhar mais vidas para o reino de Deus. Infelizmente, hoje em dia muitas pessoas se intitulam de evangelistas, mas não possuem essa paixão e dedicação. Mas Deus continua levantando homens e mulheres para exercer esse ministério sagrado, seja como missionários, pregadores itinerantes, pregando para multidões ou para um pequeno grupo de pessoas, ou mesmo individualmente. Exemplos de evangelistas famosos da história incluem Billy Graham e Reinhard Bonnke, que realizaram grandes campanhas evangelísticas e inspiraram muitas outras pessoas a responderem ao chamado de evangelismo. Em resumo, ser um evangelista é responder ao chamado específico de Deus para pregar o evangelho e ganhar vidas para Jesus. É um ministério sagrado e requer dedicação, paixão e compromisso. Um verdadeiro evangelista é alguém que ama almas e dedica sua vida a ganhar vidas para Jesus, e essa chamada deve ser confirmada por líderes da igreja. Se você acha que pode ter esse chamado, não hesite em conversar com seus líderes e orar para que Deus confirme esse chamado. Ou entre em contato conosco, matricule-se na Escola do Reino. Talvez você queira saber o que é ser um evangelista? Um evangelista é alguém que prega ou promove o Evangelho de Jesus Cristo, despertando nas pessoas a necessidade de conhecer o Rei dos Reis e por meio da fé cristã viver um cristianismo verdadeiro com arrependimento genuíno, saindo do reino das trevas vindo para o reino da luz. Eles são frequentemente associados ao trabalho missionário e à conversão de pessoas ao cristianismo. Alguns evangelistas viajam a diferentes lugares para pregar, enquanto outros trabalham em uma comunidade específica, como uma igreja ou um grupo de estudo bíblico. Alguns também podem usar meios de comunicação modernos, como televisão ou internet, para alcançar um público maior. É importante notar que a interpretação e a prática do papel de um evangelista variam entre as diferentes denominações cristãs. Vamos ver algumas passagens bíblicas. Algumas passagens bíblicas que se relacionam com o trabalho de um evangelista incluem: E eles, depois de terem saído, percorreram por toda a Judéia e por toda a Galiléia, pregando o evangelho e curando em todas as cidades. A Marcos capítulo 6 versículo 6, em outras versões. E Jesus lhes disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A Marcos capítulo 16 versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A Marcos capítulo 16 versículo 15.
E, saindo, percorreram por todas as cidades, anunciando e pregando o evangelho do reino de Deus. E o Senhor trabalhava com eles e confirmava a palavra com os sinais que se seguiam. Lucas capítulo 9 versículo 6. E lembre-se, a Bíblia é a palavra de Deus, é fundamental estudar e meditar nela para ter uma compreensão mais profunda sobre o assunto. Em Efésios capítulo 4 versículo 11, nós podemos ler sobre os 5 dons ministeriais que Jesus deixou aos homens. Vamos ver quais são estes dons ministeriais e qual a sua importância para a igreja. Efésios 4 versículo 11, fala sobre os 5 dons ministeriais que Jesus deixou para a igreja, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Os 5 dons ministeriais mencionados são: 1. Apóstolos, eles são os fundadores da igreja e são responsáveis por estabelecer as bases doutrinárias e estruturais da igreja. 2. Profetas, eles são os que têm habilidade de ouvir a voz de Deus e transmitir sua mensagem à igreja. 3. Evangelistas, eles são os que têm o dom de pregar o evangelho e converter as pessoas à fé cristã. 4. Pastores, eles são os que cuidam das necessidades espirituais e físicas dos membros da igreja, conduzindo-os a um crescimento mais profundo na fé. 5. Mestres, eles são os que têm o dom de ensinar a palavra de Deus e ajudar os outros a compreendê-la melhor. Estes 5 dons ministeriais são importantes para a igreja porque eles trabalham juntos para garantir que a igreja cresça e se desenvolva de forma saudável. Eles são dados pelo Espírito Santo para equipar os crentes para o ministério, e são fundamentais para a edificação da igreja. Voltando para o papel de um evangelista, que é fundamental na igreja, pois é a pessoa responsável por compartilhar a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo com aqueles que ainda não o conhecem. O significado do seu nome é aquele que anuncia as boas novas, e é justamente isso que um evangelista faz: prega o Evangelho e ganha vidas para Jesus. Um evangelista é alguém que tem facilidade para criar relacionamentos e se comunicar com as pessoas. Eles são pessoas carismáticas e persuasivas, que conseguem explicar a mensagem da cruz de forma clara e fácil, tornando-a acessível para todos. Na Bíblia, encontramos exemplos de homens e mulheres que foram chamados para o trabalho de evangelismo. Um dos mais conhecidos é Paulo, que foi chamado por Deus para ser um apóstolo aos gentios. Atos capítulo 9 versículo 15 disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Ele foi um grande pregador do Evangelho, viajando por várias regiões e ganhando muitas vidas para Jesus. Outro exemplo é o apóstolo Pedro, que pregou o Evangelho pela primeira vez em Jerusalém, e milhares de pessoas foram salvas. Atos capítulo 2 versículos 14 a 41. É importante notar que todos os cristãos são chamados a compartilhar o Evangelho com outros, mas algumas pessoas têm um chamado específico para o trabalho de evangelismo. Esses indivíduos são dotados pelo Espírito Santo com a habilidade de pregar e ganhar vidas para Jesus de forma eficaz. Eles trabalham em conjunto com outros ministérios da igreja, como os pastores e mestres, para garantir que a igreja continue crescendo e se desenvolvendo. Vamos ver uma passagem bíblica de Filipe exercendo o chamado de um evangelista. Uma passagem bíblica onde Filipe é descrito como um evangelista é Atos capítulo 8 versículos 5 a 25, onde se relata a história de como Filipe foi levado pelo Espírito Santo para pregar o evangelho na cidade de Samaria. E Filipe, descendo à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. E as multidões, atentas ao que se dizia por Paulo e Filipe, ouviam-nos com atenção e se admiravam com os sinais e prodígios que se faziam. Porque muitos espíritos imundos saíam dos possuídos, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Mas havia também um homem chamado Simão, que desde os dias antigos exercitava a magia na cidade, e causava admiração ao povo de Samaria, dizendo ser alguém grande. Ao qual atendiam todos, desde os menores até os maiores, dizendo: esta é a virtude de Deus, a qual é chamada grande. E eles o atendiam, porque, desde muito tempo, os havia fascinado com as suas artes mágicas. Mas, quando creram em Filipe, que pregava o evangelho do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, todos foram batizados, tanto homens como mulheres. E Simão também creu e, sendo batizado, seguia-se a Filipe, e, vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, ficava atônito. E, quando os apóstolos, que estavam em Jerusalém,
ouviram que Samaria receberá a palavra de Deus, enviaram-lhes a Pedro e João. Os quais, quando chegaram, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas haviam sido batizados somente em o nome do Senhor Jesus. Então, impuseram-lhes as mãos, e recebiam o Espírito Santo. E, vendo Simão que, pelo impor das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dai-me também este poder, para que a qualquer que eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: Ai de ti, ó Simão, porque Satanás te cegou, para que não creias na graça de Deus. Eis que te ofereces ao que é mau e não há bondade. Porque arrepende-te da tua iniquidade, e ora a Deus, para que, talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Vamos destacar as características de um evangelista como dom recebido de Deus e como chamado. Algumas características de um evangelista como dom recebido de Deus incluem: 1. A habilidade de comunicar. Um evangelista tem a habilidade de se comunicar de forma clara e eficaz, explicando a mensagem do evangelho de forma acessível para todos. 2. Persuasão. Eles são carismáticos e possuem a habilidade de convencer as pessoas a aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. 3. Relacionamento. Eles têm facilidade para criar relacionamentos e se conectar com as pessoas, o que ajuda a ganhar vidas para Jesus. 4. Visão missionária. Eles têm uma forte visão missionária e estão dispostos a compartilhar o Evangelho com pessoas de diferentes culturas e nações. 5. Paixão pelo Evangelho. Eles têm uma paixão profunda pelo Evangelho e estão dispostos a dedicar suas vidas a compartilhá-lo com outros. Além disso, o chamado de um evangelista é geralmente percebido como uma convocação específica de Deus para esse ministério. É uma chamada pessoal e única, e é importante que essa pessoa seja confirmada por outros líderes na igreja antes de começar a exercer esse ministério. Alguns indivíduos sentem esse chamado desde cedo, enquanto outros podem sentir mais tarde na vida. A resposta a esse chamado envolve obediência, fé e uma disposição para seguir onde Deus os levar. Isso pode ser visto na história de Filipe e outros personagens da Bíblia. Como tarefa, leia todas as passagens citadas. Faça anotações. Ore a Deus para confirmar ou ativar o chamado. Aguarde os próximos vídeos. Te vejo na próxima aula.